Pela primeira vez, desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de cessar-fogo. Agora, a expectativa é saber se e como a orientação será cumprida. Esse é o tema do comentário do nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Bom dia, Rafael. Olá, Paula. Bom dia a todo mundo que nos ouve, que nos assiste pelas nossas múltiplas plataformas. Demorou, mas aconteceu um cessar-fogo aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. A questão é saber se o que foi colocado no papel realmente vai ser colocado em prática nessa guerra que envolve Israel e o grupo terrorista Hamas, que se estende desde 7 de outubro do ano passado. É muito importante que todo mundo entenda que, por mais que Israel, como Estado, esteja no sistema das Nações Unidas, a ONU é uma organização que não tem um poder de polícia planetário. A ONU não está sobre a soberania dos países. Então, as relações dos Estados com as Nações Unidas, elas são mais éticas, morais, do que ter um compromisso legal. Mas vamos ao que o texto disse. Um cessar-fogo imediato durante o Ramadã, que é o mês sagrado para os islâmicos e que já está acontecendo, e principalmente a libertação incondicional de todos os reféns. 15 países estavam no momento da votação. 14 votaram a favor. O único que se absteve foi os Estados Unidos. E isso é muito importante se a gente olhar para todas as outras votações a respeito de uma resolução de cessar-fogo. E a gente entende que existe uma queda de braço política dentro da ONU, e não importa se há reféns, se há civis no meio de uma guerra. Quando os Estados Unidos participavam dessas votações, China e Rússia, como aconteceu em outros episódios, inclusive na semana passada, acabavam vetando, e vice-versa, quando era uma resolução apresentada pelos orientais, os Estados Unidos acabavam também não participando dessa votação. Como os Estados Unidos se colocaram, agora não teve nenhum voto contra essa resolução. Claro que o texto é muito mais longo, eu separei o que eu chamei aqui de frases mais importantes e de maior impacto. Este banho de sangue durou tempo demais. Isso está escrito na resolução. O Conselho de Segurança assume a sua responsabilidade. Todos os atos de terrorismo. Isso também dá um gosto amargo para Israel, que não viu nesse texto a condenação literal contra os atos do Hamas, e sim fala de terrorismo de um modo geral, de todos os lados. A suspensão de todos os obstáculos, a ONU pede para que a ajuda humanitária seja garantida para dentro do território da faixa de Gaza, e o seu descumprimento seria imperdoável. Esse é o Antônio Guterres, chefe da ONU, exigindo então que saia do papel e seja colocado na prática. Esse número é importante. Desde o começo da guerra, houve 9 resoluções pedindo pelo menos um cessar-fogo. Esta foi apenas a segunda aprovação, a única que fala realmente de um cessar-fogo. A última aprovação estava com relação à ajuda humanitária. Agora, olhando para o lado de Israel, o que a gente vê? A manutenção de um discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em atacar Rafah, que é uma área que tem uma enorme concentração de refugiados hoje, e depois que a resolução foi aprovada, o Hamas também se pronunciou, dizendo que se mantém estrito no que eles já haviam dito anteriormente, que vai haver a libertação dos reféns quando Israel combinar a devolução de prisioneiros e principalmente quando o exército israelense sair da faixa de Gaza, o que não parece que vai acontecer. Então, quando o Antônio Guterres fala seu descumprimento seria imperdoável, se prepare, Guterres, porque talvez você tenha que subir o tom, porque é muito pouco provável que esse texto saia da teoria e seja aplicado na prática.